Oi, gente, bom dia. Eu vim aqui agora, exatamente no momento em que eu tô sentindo de falar isso com vocês, de pijama, cara inchada, meia descabelada, mas o intuito é a mensagem que eu quero passar pra vocês. Eu tenho passado por processos, né, em toda a minha vida, em que sempre eu vejo muito a mão do Senhor sobre mim. E eu me sinto muito grata por isso, muito grata por isso. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu. Ai, mosquito chato. Uma coisa que aconteceu comigo agora, recentemente. Pra quem não sabe, eu tinha uma loja de lingerie aqui no Instagram. Eu vendia lingerie desde 2020, agosto de 2020, agora em agosto de 2022 ia fazer 2 anos que eu tinha essa loja, né, que eu zelava muito, tenho muito carinho por essa fase, por essa trajetória, aprendi muita coisa, aprendi a lidar com as pessoas, a tudo, gente, tudo. Quem tem um negócio sabe como que a gente aprende na raça a fazer as coisas, né? A saber lidar com as situações. E eu descobri que estava grávida em novembro do ano passado. Já me bateu um frio na barriga, né? Porque gravidez gera gastos, né? Todo mundo sabe. Porque tá vindo uma princesa aí pra mim cuidar e a gente quer dar sempre o melhor pros nossos filhos, né? É o esperado. E aí eu pensei, poxa, eu vou precisar me dedicar muito às lingeries agora, vou precisar me empenhar mais. Só que aí, pessoal, começou a acontecer algumas coisas que me entristeceram muito. Totalmente ao contrário daquilo que eu tava esperando sobre a minha vida profissional. Comecei a me questionar bastante sobre o que eu estava fazendo de errado, se eu não estava sendo uma boa profissional, se eu não estava sendo uma boa vendedora e tal, e comecei a me questionar bastante sobre a minha vida profissional. E aí Deus tem falado comigo várias vezes sobre o tempo e o tempo de Deus, sabe? Sobre as nossas vidas. E eu sou uma pessoa que eu já provei tanto do tempo de Deus que eu não sei nem explicar, gente. Mas, por exemplo, no ano de 2015, eu queria muito começar a trabalhar. Eu ainda não namorava. Eu queria muito começar a trabalhar. E aí eu me lembro de ter me inscrevido em várias coisas, assim, CEE, fui atrás de patrulheiros, só que o patrulheiros eu não consegui, infelizmente, pela data, né? Tinha passado da data. Mas eu fui atrás de várias coisas, fiz muitas entrevistas, gente, por essas agências, né? Eu lembro que teve um mês que eu fiz 11 entrevistas e eu não passei em nenhuma. A moto abençoada. E eu não passei em nenhuma entrevista. E eu lembro disso hoje, eu lembro como que eu fiquei triste, sabe? Porque eu me questionava muito. Eita, gente, é avião, é moto. Porque eu me questionava muito sobre o que havia de errado em mim, né?
e sem entender o porquê de não conseguir o emprego. Todas as pessoas que estavam em minha volta, minhas amigas na época da escola, já estavam trabalhando de menor aprendiz e eu ficava pensando, meu Deus, o que que tem de errado comigo? Por que as pessoas não me contratam? Por que que a minha vida, desde sempre, eu queria ter uma liberdade, assim, né, financeira, não depender das pessoas, porque eu morava, né, com os meus avós e a vida não é fácil, né, gente? A gente quer ter o nosso dinheirinho, a gente quer fazer as nossas coisas, enfim, não precisa entrar em detalhes, porque todo mundo sabe como que é, né, a vida do pobre. E aí, eu lembro de ter passado noites chorando, pedindo para Deus abrir uma porta de emprego para mim e não conseguia, de jeito nenhum. Aí eu lembro que eu tava na igreja do Campineiro 2 e uma irmã abriu um hortifruti e aí ela me deu uma oportunidade de emprego. Assim, não era registrado nem nada, mas foi uma coisa assim que me animou um pouco porque eu queria muito trabalhar. Enfim, fiquei acho que 3 meses nesse hortifruti, não deu certo. Saí e um tempo depois eu comecei a trabalhar também com outro amigo da igreja. Lá eu fiquei um tempo até legal, só que também não era registrado. Então eu não me sentia, como eu posso dizer, aquela responsabilidade, sabe, do CLT, de você bater ponto e tal, de você ter um salário certinho e você ter um horário para fazer as coisas e tal, aquela coisa certinha, assim. Eu queria trabalhar numa empresa, ter meu crachazinho, sabe? Esse era o meu sonho. E tudo que eu tive não foi nada que me prendia, eu sempre estava pronta para sair e arrumar outra coisa que aos meus olhos era melhor, né? E aí passou, eu trabalhei um tempo com esse amigo, depois eu saí, aí eu cuidei do meu priminho, o Yuri, que eu amo tanto, e depois trabalhei 3 meses com a minha irmã, com a Kelly. Mas em todos esses empregos eu era bem livre, assim, para fazer qualquer coisa, sabe? Se acontecesse qualquer coisa na minha casa, na minha família, eu sempre estava bem livre, então eu não ficava presa como se eu tivesse num serviço registrado. E hoje eu olho para trás, meu Deus. Hoje eu olho para trás e lembro dessa fase de querer ter as coisas, de querer trabalhar e não poder. E só hoje eu entendo o tempo de Deus para minha vida. Porque, gente, a minha família passou por um processo muito difícil com o meu avô. A gente passou por um processo bem delicado. E, tipo assim, pelo fato de eu não trabalhar, eu era a única que podia ficar com ele. Eu era a única que podia acompanhar ele nas consultas e tal, ir pro hospital. E hoje eu entendo por que eu não, tipo assim, talvez tenha sido, talvez não, né, gente? Tenha sido uma permissão de Deus, de eu ter ficado em casa, de eu estar sempre disponível, porque nesse tempo de 2016 pra frente, até hoje, eu cuido muito dos meus avós e, tipo assim, não tem salário que pague isso. Não tem salário que pague isso. Aí eu comecei a vender lingerie porque eu precisava de um dinheiro, mas também não podia deixar meus avós sozinhos, precisava estar com eles e tal. E aí eu comecei a vender lingerie e tal. Aí, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, começaram a acontecer algumas coisas que me
começaram a me entristecer. E orei, né, um pouco, assim, não vou falar que eu orei muito, mas Deus tem sempre respondido as minhas orações. Eu me sinto muito grata por isso. E orei e pedi a direção de Deus para o que fosse melhor para minha vida agora, que eu tô esperando a Cecília. Aos meus olhos eu tinha sim que continuar para poder ajudar nas despesas, né, ajudar meu marido. E enfim, mas Deus praticamente me disse: para um pouco, respira um pouco, pensa, pensa, prepara o seu psicológico para o que está por vir, né? Para Cecília, que vai nascer agora em agosto, finalzinho de julho ou começo de agosto. Se prepara, se dedica, né? À sua filha, ao meu marido. E outras coisas mais que em breve eu pretendo compartilhar aqui com vocês. Mas o que eu quero falar hoje para vocês é sobre a questão do tempo, realmente. Eu namorei, agora em maio, iam fazer 7 anos que eu namorava. E eu e o Lucas tínhamos muita vontade de nos casar, muita vontade mesmo. Desde o comecinho do namoro, pelo fato da gente estar na igreja, né? A gente já tinha o pensamento do casamento. Mas hoje eu olho pra trás e entendo por que que a gente só casou agora, por que que eu engravidei, por que que tudo isso aconteceu. Então eu quero falar pra você hoje, que tá aí do outro lado da telinha. A minha história, ela foi bem resumida aqui pra vocês, porque se eu for contar detalhe por detalhe, é uma história longa, talvez as pessoas não tenham paciência de ouvir, mas o que eu quero resumir aqui pra vocês é que se você aí do outro lado tá passando por um momento que, tipo, você não entende o porquê você não arruma um emprego, você não entende porque o seu namoro ainda não deu casamento, você não entende porque tal pessoa da sua família esteja passando por um momento difícil e, e você ora e talvez Deus não tenha te respondido ainda. Para você que já tem um emprego e talvez não esteja tão feliz quanto imaginava que estaria nesse emprego. Gente, tudo tem um tempo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de sofrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. E o nosso papel como pessoas que confiam em Deus, eu não vou falar de crentes, tô falando de pessoas que confiam no Senhor, que depositam a sua esperança no Senhor, que depositam a sua ansiedade no Senhor, sabe? Você que confia na palavra de Deus, que a vontade de Deus ela é boa, que ela é perfeita e ela é agradável, no tempo de Deus, ela vai se concretizar na sua vida. Eu não faço ideia do que está acontecendo aí na sua casa, na sua vida, ou alguma coisa que você não tenha compartilhado com ninguém, mas tudo tem um tempo. Um tempo para começar, um tempo para terminar. Tem o tempo de parar, sentar e pensar um pouco o que eu tô fazendo. Porque, assim, não se questionar, mas parar, refletir e deixar que Deus tome a direção. Porque, gente, por muitas vezes eu tentei fazer as coisas com as minhas próprias mãos, que nem eu falei pra vocês. Eu fiz 11 entrevistas em um mês, não passei em nenhuma, e me frustrei, porque quando a gente faz isso, quando a gente vai lá e pega com as nossas próprias mãos,
e não dá certo, a gente se frustra, porque a gente espera que algo aconteça, que pelo menos mude alguma coisa, que alguém te ligue, no meu caso, que alguém me ligasse e falasse assim, olha, a gente gostou muito de você, só que a vaga já foi preenchida. Nem isso aconteceu, gente. Eu não recebi resposta de ninguém, absolutamente ninguém. Então, pelo fato de eu ter ido lá, pegado com as minhas próprias mãos, eu me sentia frustrada. Eu achava que tinha algum problema em mim. Só que não tinha problema. Era o tempo de Deus para minha vida naquele momento, de ficar com meus avós, de ser. E assim, e eu aprendi muito. Gente, assim, eu não trabalhei, eu fiquei com os meus avós, mas por outro lado, eu fui muito moldada pelo Espírito Santo. Foi assim, uma fase da minha vida que eu viveria de novo só pelo fato de como Deus me ensinou muita coisa através dos meus avós, através da minha família, através de tudo isso que aconteceu na minha vida até hoje. E o que nós devemos fazer, a mensagem que eu quero passar para você é: descansa. Descansa. Eu me senti tão desesperada, gente, quando eu descobri que estava grávida. Eu olhei para o Lucas e falei assim: meu Deus do céu. A gente achava que a gente ia chegar, tipo, no final da gestação e a gente não ia ter absolutamente nada. Esse guarda-roupa aqui, ó, foi um presente de Deus. Deus abençoou a minha irmã para ela nos dar. A cama aqui que eu tô deitada, Deus abençoou meu pai para ele nos dar. O bercinho da Cecília, nós ganhamos também. Então, assim, quando é para acontecer no tempo de Deus, tudo dá certo, gente. Eu queria poder passar esse sentimento para vocês que eu tô sentindo de gratidão a Deus, porque Ele cuidou de tudo, tem cuidado de tudo. Lógico que nós não podemos deixar abrir a mão e sentar e esperar as coisas caírem do céu. Mas assim, foi muito mais do que eu imaginei, sabe? Nós não tínhamos condições de fazer uma festa de casamento. Nós tivemos um almoço maravilhoso que foi Deus quem preparou, foi Deus quem abençoou essas pessoas para elas nos abençoar. Então, porque era o tempo de Deus, porque era o tempo favorável para que essas coisas acontecessem, entendeu? E por isso que eu quero dizer para você, descansa, descansa no Senhor. O meu coração ficou triste pelo fato de eu não ter mais uma fonte de renda, né? Porque a lingerie acabava sendo uma fonte de renda extra, assim, aqui para casa. Mas eu fiquei chateada pelo fato de não poder ajudar mais e tal, me sentindo impotente, incapaz. Só que, por um outro lado, eu consigo me dedicar de outra forma à minha família, entendeu? E Deus tem estado comigo, que é o mais importante de tudo isso. E Ele também está com você nesse momento que você está passando aí, de espera, talvez, de incertezas, de dúvidas. E eu acredito que em breve, se Deus quiser, tanto eu quanto você, quanto qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo ou ouvindo, terá a resposta de Deus. Talvez não a que a gente queira, né? Porque nem sempre é assim. Mas a resposta de Deus, ela é a melhor. Ela é a perfeita, boa, agradável. É a que nos leva para mais perto de Deus. É a que nos leva para mais perto do Pai. E lembrando que a nossa única esperança deve ser Jesus Cristo, que um dia vai vir, que tudo isso vai acabar, que essas preocupações não vão mais existir. E nós seremos felizes com Deus, descansaremos em seus braços. Essa deve ser a nossa esperança, a esperança de que um dia tudo isso vai passar, de que todo esse sofrimento, toda essa espera, essa agonia que a gente sente
essa ansiedade que a gente sente hoje aqui para conquistar alguma coisa, para ter alguma coisa, isso tudo é tão em vão quando nós paramos e pensamos que um dia tudo isso vai se esvair e que nosso único conforto, nosso único refrigério vai ser estar lá do ladinho de Jesus, sem bens materiais, sem nada. Não tô falando para você não correr atrás dos seus sonhos, pelo contrário, corra atrás dos seus sonhos, mas peça para que Deus os abençoe, para que Deus esteja na frente deles, para que Deus guie você da melhor forma possível, para que você possa alcançar esse sonho, esse desejo que você tem. E no momento certo, no tempo certo, essa vitória vai chegar na sua vida, tá bom? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Talvez um pouco conturbada, assim, difícil de entender, porque eu não sou muito boa para falar. Eu sinto muito, sou uma pessoa que sente muito, mas na hora de falar eu não consigo me expressar direito. Mas eu espero ter passado para vocês a mensagem que eu queria, tá bom? De confiança e espera no Senhor, porque esse é o melhor caminho, tá bom? Deus tem sempre o melhor para nós. E é isso, gente. Espero que vocês sejam muito abençoados por Deus e que Ele continue cuidando de cada um de nós. Amém?